Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós aprenderemos a como conectar uma fonte de dados. Então, vamos direto ao que interessa. As nossas fontes de dados basicamente são Excel e TXT, arquivo de texto, certo? Então, conectarei a nossa primeira fonte, clicando aqui em obter dados, nosso trabalho do Excel. Caso não tenha ido para a pasta que eu pedi para vocês extraírem e manter a estrutura, é aqui dentro de Power BI, bases. Nesse primeiro momento, nós baixaremos a dimensão. Vou baixar aqui a dimensão produto. Nós iremos conectar a todas, tá? Mas primeiramente eu vou baixar aqui a dimensão produto. Quando nós selecionarmos a tabela, note que ele aparecerá nesse contexto duas opções. Em azulzinho, escrito produto e planilha 1. Qual a diferença? É muito importante entender qual é a diferença. Então vamos lá. Vou mostrar o seguinte. Tá? Vou abrir aqui a tabela. Então, cadê aqui? Tabela produto. Aqui dentro da tabela produto é o seguinte. Da tabela não, do arquivo produto. Note que aqui ele tem os arquivos aqui formatado em azulzinho, certo? Eu tenho a minha planilha 1 como um todo. Aqui embaixo está escrito planilha 1 e aqui está formatado em azul. O que significa isso? Quando está assim, nessa configuração, significa que ele está no formato de tabela. Tanto que quando você passar, ó, note aqui em cima, não tenho nenhum menu. Depois de Power Pivot não tenho nada. Só que quando eu clico na tabela, ele aparece o menu Design da tabela. O que isso significa? Que esse conjunto de dados, até a linha 214, está dentro de uma tabela no Excel. E essa tabela é o nome produto. Ou seja, eu tenho a opção de pegar a planilha e ele vai trazer exatamente todas as informações das 1.048.576 linhas, ou eu posso selecionar somente a tabela, produto, nesse caso aqui, porque eu dei esse nome de produto para essa tabela. Ele trará somente esse conteúdo aqui, ó, as colunas de produto até custo, até a linha 214, porque são os dados que tem dentro da tabela. Sempre que possível, prefira que os dados que você conectar no Excel estejam formatados no formato de tabela. Por quê? Porque isso faz com que o Power BI traga somente as informações necessárias e não tenha que conectar as 1 milhão de linhas. Mas, se são extrações que você efetua do sistema, nem precisa fazer nessa formatação, porque quando você deixa no formato de tabela, tem um problema que o Excel deixa o arquivo mais pesado. Esse é um problema. O arquivo do Excel fica mais pesado. Então, se você já trabalha em cima do arquivo, deixa ele em formato de tabela. Agora, se você baixa direto do sistema e coloca na pasta, então não precisa formatar como tabela, só baixa e deixa lá na pasta, tá? Nesse contexto aqui, todos os relatórios que tiver aqui na opção tabela, eu vou selecionar, que é esse iconezinho, um cabeçalho azul aqui, ó. Pode ver que tá até a mesma formatação lá do Excel. Selecionarei ele. Qual é a maneira correta de você importar? Assim que você seleciona qual é a tabela que você quer, você tem que clicar em transformar dados ou transformar, se depende da sua versão, se for português de Portugal, por exemplo, para você atribuir um tipo de dados correto para cada coluna. Mas nesse contexto, como eu estou explicando para vocês como importar, eu só selecionei e vou clicar aqui em carregar direto. Tá? Mas não é a maneira correta de ser feita. Você tem que clicar em transformar. Está carregando. Carregou. Isso significa que agora os dados lá do Excel, o arquivo produto, da tabela produto, está aqui. Ó. Eu posso vir aqui em exibição de dados, clicar na minha tabela, ele vai mostrar para mim aqui, ó, todas as informações, as 213 linhas, né, que conta com o cabeçalho, lá do Excel. Então tá aqui. Show. Só que o que acontece? Os tipos de dados estão corretos dessa tabela? Eu não sei
Porque eu não entrei no Power Query para poder visualizar. Eu não cliquei em transformar dados. Eu conseguiria visualizar se eu fizesse uma por uma. Então, o tipo de dado dessa ID coluna é inteiro. Foi uma formatação que o Power Query fez automaticamente. Mas isso não é o ideal. O ideal é que você vá lá e olhe se aquele tipo de dados está correto. Descrição ele trouxe como texto, ele trouxe como número inteiro, preço unitário ele trouxe como número inteiro. Esse é um problema, porque se fosse R$ 289,89, o número inteiro significa que ele vai arredondar e removerá todos os números pós-vírgula. Então, se fosse 289,90, isso só ficaria 289. Ele remove todos os números depois da vírgula. Já aqui, no número decimal, ele permite ter números depois da vírgula. Então, o preço unitário deveria ser. Só que como você fez com que o Power BI automaticamente setasse qual fosse o tipo de dado, ele deixou dessa maneira. E não é o ideal. Então, vamos corrigi-la? Bora! Clica aqui em exibição de relatório. Dentro de página inicial, nós clicaremos aqui em transformar dados. Transformar dados. E o que acontece? Ele abrirá o ambiente do Power Query. Eu não vou explicar detalhadamente o ambiente do Power Query nesse momento. Eu vou explicar agora o que o Power Query fez por trás para definir o tipo de dado de cada uma das colunas. Então vamos lá. Ele está pedindo se essa visualização não está desatualizada. Pode clicar aqui em atualizar, não tem problema. Então ele trouxe exatamente o nome da tabela que estava lá, que é produto. Não vou renomear, não vou separar em dimensão e fato, porque eu ainda vou explicar detalhadamente o que é dimensão e fato. Mas nesse momento nós queremos só entender por que ele deixou aqui o tipo unitário, o tipo da coluna inteiro. E o que significa esses tipos de colunas. Tá? Então vamos lá. Aqui em ID subcategoria, ele deixou 1, 2, 3. Se eu clico com o mouse em cima, com o botão esquerdo em cima desse desenho, ele me traz as possibilidades de eu selecionar qual é o tipo de dado dessa coluna. Nesse caso, ele está deixando o número inteiro, esse 1, 2, 3. Lembre-se, número inteiro, ele remove os números após a vírgula. Número decimal, ele mantém os números após a vírgula. Então você tem que identificar qual é a informação dessa sua coluna para você colocar um tipo correto de informação. Por exemplo, aqui na descrição, a descrição tem textos e números, certo? Se eu quiser alterar e colocar somente como número, vou substituir a etapa atual. Ele vai dar um erro. Por quê? Eu estou colocando que ele é um número inteiro, só que na realidade ele é texto. Porque é a descrição de um produto. Então você tem que definir muito bem qual é o tipo de dado referente à coluna que você está utilizando. Vou voltar para texto, substituir a etapa atual, e ele trouxe novamente. Tá? Então é muito importante você definir qual é o tipo de dado para cada uma das colunas. Aqui no preço unitário, eu irei alterar e colocar ela como decimal. Vou substituir a etapa atual. Eu sei que não tem número depois da vírgula no preço unitário. Mas como estamos falando de valores que podem ter números depois da vírgula, deixe como decimal. Se é uma coluna que você tem certeza que não terá números após a vírgula e que essa coluna terá somente números, você deixa como número inteiro. Porque tipo de dado número inteiro, ele ocupa menos espaço na memória do seu computador na hora de processar. Então, é sempre importante você definir qual é o tipo de dado correto. A próxima aula eu demonstrarei quais são os tipos de tabelas, tá? E, na sequência, quais são os tipos de dados, o que serve cada um dos dados. E depois nós analisaremos ali como importar uma pasta, como importar o TXT e conheceremos todas as etapas e os passos que nós faremos aqui dentro do Power Query. Eu já antecipei, não deveria, mas eu já antecipei já para vocês terem uma noção que eu falei sobre tipo bem resumidamente, mas eu vou falar aprofundadamente, e assim também como conectar em outros tipos de fontes de dados. Essa aula é isso, vejo vocês na próxima aula.